Olá, hoje eu vim falar um pouquinho sobre a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ele foi um movimento religioso que aconteceu na Europa no século XV e foi fomentado por razões políticas e religiosas. O movimento ele teve como seu principal líder Martinho Lutero, que era um monge alemão, que por meio de 95 teses ele fez várias críticas à Igreja Católica e ao Papa. E a primeira tese, ela possuía domínio espiritual sobre o povo e detinha um certo controle administrativo dos reinos que eram desejados. A burguesia também começou a incomodar-se com alguns dos ideais do catolicismo. Por exemplo, a usura, que era o empréstimo com juros, e era considerado um pecado pela igreja, que também era contra o acúmulo de bens e o lucro. E quem também estava descontente com a igreja era a população, cansado dos abusos da igreja e da falta de propósito. O estopim dessa reforma aconteceu em 1517, quando Martinho Lutero ele se deparou com o dominicano Tetzel, que vendia indulgências em Wittenberg. E, em resposta, no dia 31 de outubro, ele escreveu as 95 teses, que criticavam a Igreja Católica e o Papa, e fixou essas teses na porta da Catedral de Wittenberg. E a ação de Lutero, ela rapidamente se repercutiu pelos países da Europa, e no ano seguinte, em 1518, ele foi acusado de heresia e chamado em Roma, Em 1520, Martinho Lutero ele recebeu uma bula papal que ordenava que se ele não se retratasse, ele seria excomungado. E em resposta, ele, juntamente com alguns estudantes e professores da unidade de Wittenberg, eles queimaram essa bula em praça pública. O luterismo na Reforma Protestante, no ano de 1520, o líder religioso, Martinho Lutero, ele redigiu 3 tratados que estabeleciam a base do luterismo e o início da Reforma Protestante, que era a nobreza cristã da nação alemã, da servidão babilônica da igreja e da liberdade de um cristão. Em 1521, em uma assembleia denominada de Dieta de Worms, Martinho Lutero ele foi considerado herege. E tais acontecimentos obrigaram ele a exilar-se no castelo de Wartburg, onde ele permaneceu por um ano e fortaleceu seus ideais também. Além das 95 teses, nós podemos destacar outras obras de Martinho Lutero, como a tradução da Bíblia para o alemão, Von den Juden und ihre Lügen, que é sobre os judeus e suas mentiras, de servo-arbítrio, que é da vontade cativa. A Reforma Protestante ela forçou a Igreja Católica a tomar medidas, e o Concílio de Trento foi o principal instrumento de reorganização do catolicismo. Esse concílio ele foi instituído por Pio V e Gregório XIII e teve como objetivo reavivar a fé através de uma restauração da disciplina religiosa, o protestantismo. Lutero ele teve o apoio de Filipe Melanchthon, que era professor da Universidade de Wittenberg, para a consolidação da sua doutrina. Esse seu amigo ele redigiu a Confissão de Augsburgo em 1530, que era um documento composto por 21 artigos que defendiam o protestantismo e indicava 7 erros da igreja. Desse modo, a Reforma Protestante ela teve como principal resultado a divisão da Igreja do Ocidente entre católicos romanos e reformados, ou protestantes, que assim originaram o protestantismo. E os reformadores eles resumem suas crenças básicas em 5 solas, que é a sola fide, somente a fé, a sola scriptura, que é somente a escritura, solus Christus, somente Cristo, sola gratia, somente a graça, e sola Deo gloria, que é glória somente a Deus. Alcançados pelos ideais da Reforma Protestante, a França e a Holanda elas tiveram como principal líder João Calvino, que formulou a doutrina de predestinação para ele. A salvação não dependia dos fiéis, mas sim de Deus, que escolhia as pessoas que deveriam ser salvas. A síntese das doutrinas luteranas e calvinistas, com traços da liturgia católica, transformou a Inglaterra em uma nação oficialmente protestante, nascendo assim a Igreja Anglicana. John Knox era discípulo de Calvino, introduziu o protestantismo na Escócia, e as igrejas eram governadas por religiosos eleitos pela comunidade, os chamados presbíteros, livres da tutela do Estado. Os fiéis eram nomeados de presbiterianos.
Uma curiosidade sobre a Igreja Batista é que a Igreja Batista ela surgiu com o movimento anabatista e ele é anterior ao movimento da Reforma Protestante. Então, os principais batistas eles nunca fizeram parte da Igreja Católica, mas os relatos históricos contam que eles sofreram perseguição tanto dos elementos da Igreja Católica como também do protestantismo. Os principais nomes da Reforma Protestante foi Martinho Lutero, né, o principal líder aí do luterismo, o criador do luterismo, né, que foi o que deu o primeiro pé para acontecer a Reforma Protestante. João Calvino, que era profundamente religioso, ele era influenciado por Lutero, Melanchthon, Zwingli e Bucer, e ele ensinou milhares de estudantes de teologia em sua academia, fundada em 1559. E Philippe Melanchthon, que era filósofo e teólogo, e ele redigiu, né, a Confissão de Augsburgo, que ele era amigo de Martinho Lutero, e ajudou ele a fazer essa confissão que fazia os preceitos do luterismo. E mais à frente ele se tornou o principal líder do luterismo após a morte do próprio Lutero. Aqui eu tenho algumas imagens sobre as 95 teses, né, que Martinho Lutero colou na igreja, e aqui um pequeno resuminho sobre a Reforma Protestante. Para dar uma resumida em tudo o que eu falei, a Reforma Protestante, que surgiu em meados do século XV, podemos citar Martinho Lutero como principal propulsor desse movimento, e o motivo para isso foi que ele estava insatisfeito, né, com o rumo em que a Igreja Católica estava seguindo, os preceitos da Igreja Católica da época. Assim, ele precisou criar uma forma, né, que ele achava correta para o protestantismo, onde algumas normas que existiam na Igreja Católica que ele achava incorretas seriam desfeitas. E ele criou 95 teses, o que causou sua excomunhão, e foi responsável por criar a vertente do cristianismo, que era chamado de Igreja Protestante. E foi isso.